Torturra Nogueira, conta um pouquinho da sua história. A gente começa assim um papo bem solto mesmo. Por onde eu começo, né? Tem uma história um pouco instável na minha infância, mas foi uma infância ótima, mas sempre se mudando muito de escola. E foi em São Paulo que eu me estabeleci mais. Quando eu entrei na faculdade foi quando eu comecei a morar sozinho também. Foi uma época muito interessante, muito difícil. Você fez o quê? Jornalismo? Não fiz jornalismo, eu fiz comunicação social, ia me especializar em publicidade, acabei cursando publicidade em 2 faculdades, mas larguei no último ano. Desisti de ser publicitário por várias razões. E era uma época muito legal da minha vida, mas muito difícil, não tinha dinheiro para nada e tal. Eu nunca decidi virar jornalista. Foi tudo meio por acaso que foi acontecendo, assim. Como é que foi o primeiro contato profissional? Como é que você começou? No final de 2011, eu comprei uma revista Trip, que tinha uma coluna sobre o 11 de setembro. Final de 2011? Não, desculpa. 2001 ainda. 2001 ainda. Tá. 2 meses depois, eu comprei uma revista Trip, tinha uma coluna que eu achei muito interessante, muito pertinente, que falava muitas coisas que eu me identifiquei sobre o 11 de setembro e sobre a mídia cobrindo o 11 de setembro, que era a coisa que mais me perturbava. Era ver o uníssono, assim, patriótico americano, que o mundo inteiro entrou. Uma simplificação gigantesca do que estava acontecendo. E essa coluna foi o primeiro espaço na mídia que eu li e falei, nossa, alguém disse algo que eu me identifiquei muito. Aí eu mandei um e-mail para a Trip, falando, olha, e naquela época assim, eu não tinha energia elétrica na minha casa, não tinha nada, assim, era uma desgraça. Aí eu mandei um e-mail para ela falando, olha, eu sou essa pessoa, eu larguei a faculdade, eu gosto disso, eu gosto daquilo, me identifiquei muito e eu queria ver se tinha algum emprego para eu trabalhar aí. Para meu susto, assim, o dono da revista me responde 15 minutos depois, falando assim, passa aqui para conversar. 2 dias depois fui conversar com o diretor de redação e o redator-chefe. Eles foram com a minha cara e me contrataram para fazer coluna de música, para escrever sobre música, que era algo que eu entendia bem naquela época. Você toca algum instrumento? Eu era vocalista de uma banda, mas eu sempre fui muito apaixonado por música. Eu não era um bom vocalista, mas eu era um bom ouvinte. Uhum. Aí e a gente tinha vários discos em comum, favoritos e tal, entre eu e a redação ali. E havia essa vaga aberta recentemente por um cara que tinha saído. Aí você quer? Eu falei, só quero. Ganhava muito mal, mas eu agarrei a vaga como um bicho, assim, falei, não, é aqui que eu vou ficar mesmo. E aí eu comecei a frequentar muito mais a redação do que eu precisava, porque era um freelancer, era para ficar na minha casa. Mas como eu te disse, na minha casa não tinha internet, não tinha energia. Eu falava, bom, então eu vou ter que ir para a redação. E todo mundo era muito gente fina e eu comecei a sugerir pautas nas reuniões de pauta. Os caras, mas você não é repórter e tal, mas a Trip sempre foi muito experimental, sempre foi muito aberta. E aí eu fiz uma reportagem, eles gostaram muito. E aí aos poucos eu virei repórter. Sobre o que, Bruno? Olha, o primeiro texto que eu fiz, na verdade, não foi uma reportagem. Foi sobre algo que eu herdei, que foi o baú do Nelson Rodrigues. E como é que você herdou esse patrimônio incrível? Bom, a minha madrinha tinha falecido há pouco tempo, ela é a irmã dele, ele é irmão da minha avó e tal, e ela tinha muita coisa dele. Ela tinha os álbuns dele, muitos papéis, recortes, fitas e tal. E a gente era muito próximo. E aí, quando ela faleceu, me foi entregue. Então, eu ainda tenho esse tesouro na minha casa. Que coisa. E aí, quando a Trip descobriu isso, eu falei assim, pô, escreve alguma coisa sobre isso. E eu não sabia muito como fazer. E aí eu fiz um relato muito pessoal sobre a morte dessa minha tia e como isso foi parar na minha mão. Mas não foi uma reportagem, exatamente. Sua tia era irmã do Nelson? Irmã do Nelson. Eu sou um grande admirador assim, do Nelson. Eu tenho uma grande admiração. Não sou um grande admirador, tenho uma grande admiração. Desde adolescente, totalmente fissurado por os textos dele. Então eu dei muita volta para tentar entender
o Nelson no lado da direita, esse lado dele do reacionário, o reacionário, né? Sempre foi um esforço muito grande que eu fiz, eu acho que tem a ver com o exercício de tolerância e de aprendizado, a conviver com a diferença e de ser capaz de... Para mim, a educação pessoal foi para você isso? Também, assim, bom, primeiro que o fato dele ser reacionário foi algo que eu fui descobrir o que isso era quando eu já conhecia a obra dele largamente, porque eu li muito jovem, realmente. Eu aprendi a ler muito cedo e quando eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos, eu já havia lido quase tudo dele. E aí, quando eu li o Reacionário, foi que eu comecei a entender o lado político e todo. Mas na minha família, assim, isso sempre foi visto mais como algo divertido, como algo que representasse uma independência dele intelectual ou algo que ele gostava de ser de fora do bloco, do que de ser um verdadeiro conservador, assim, alguém que queria um mundo mais controlado, mais policialesco e tal. E qual foi o seu trabalho mais importante, que você acha mais legal, mais importante nesse tempo na Trip? Eu acho que foi mais uma fase do que uma reportagem em si. Foi 2008, foi um ano, acho que o ano mais importante da minha vida, quando eu consegui, assim, mergulhar e realizar um sonho que eu tinha desde muito jovem, que era conseguir ter e investigar experiências psicodélicas, que sempre foi algo que desde que eu li sobre isso, eu falava, nossa, esse universo aqui tem alguma coisa que me interessa muito, mas eu nunca consegui ter essas experiências com drogas disponíveis ao meu alcance. E aí, em 2008, eu forcei a Trip a me mandar para o primeiro Fórum Mundial Psicodélico, que teve na Suíça, em Basel, quando poucas semanas antes do inventor do LSD falecer, o Albert Hofmann. E um dos meus sonhos era conhecer ele, entrevistá-lo. Fui para Basel e ali eu conheci pessoas que me forneceram LSD farmacêutico, LSD muito bem feito e tal. E aí eu tive uma experiência que transformou a minha vida absolutamente. É mesmo? Foi no último dia de conferência, aí na hora do almoço eu tomei e fui andar por Basel, fui na catedral, que era um lugar que eu sonhava ir, que foi onde o Jung teve um dos sonhos mais importantes dele. Onde ele teve o sonho ou Não, o objeto do sonho? Objeto do sonho dele. Que ele teve um sonho muito revelador na vida dele, que baseou muita coisa desde então. Mas antes da catedral eu fui para o Museu de História Natural, que era um dos lugares favoritos do Albert Hofmann. E aí eu tive essa experiência, para mim foi muito importante, porque encaixou muita coisa na minha vida. E parece que eu resolvi uma série de neuroses e coisas, mágoas que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco absolutamente deslumbrado com a experiência e falei assim, agora eu preciso investigar isso daqui a sério. Eu sempre fui muito disciplinado assim sobre efeito de substâncias, eu nunca surtei na minha vida. E aí eu estava muito intenso e o único constrangimento que eu passava, público, que estava muito cheio, o museu, não estava nem muito cheio, mas só de ter gente já era complicado. É que eu chorava muito. Então imagino você olhando pássaro e se emocionando. Então eu vi as pessoas me olhando e eu olhando e falei, nossa, esse cara, pessoa, uma experiência aqui, comovido, o que aconteceu com esse cara? Isso aconteceu outras vezes da minha vida já, em museus. Eu lembro de uma vez que eu estava com uma amiga no zoológico de San Diego, que é um zoológico especialmente gentil com os animais. Então ele não é muito deprimente, assim. E aí eu lembro que a gente parou na frente de um aquário que tinha urso polares. Eles nadavam, pulavam, brincavam. Então a gente sentou na frente, a gente ficou aos prantos. E aqueles americanos tudo com pipoca, olhando para nossa... Como assim? O que está acontecendo aqui? Chama a segurança. Aí veio um segurança assim, tipo, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. O LSD e os cogumelos, as experiências psicodélicas e tal, me mostraram. Não foi nenhuma conclusão minha. Era uma coisa óbvia que estava colocada. Que é a chave da evolução
pessoal e coletiva e da felicidade pessoal e coletiva é você oferecer mais do que você pede em troca. É você oferecer mais ao mundo do que você exige dele, para você. E aí eu falei, como é que eu vou encaixar isso em quem eu sou, no meu trabalho, nas coisas que eu sei fazer. E aí eu comecei a me preocupar muito com a transformação da consciência coletiva, assim, através do jornalismo e da informação e da minha ação como ativista na rua e tal, de tentar abrir um pouco mais a cabeça das pessoas, dialogar com pessoas que pensam diferente ou pensam parecido, porque eu acho que a gente vive num momento do mundo o mais interessante de todos os tempos e o mais perigoso de todos os tempos. E a única saída que parece que a gente tem mesmo é consciência. É uma evolução do pensamento, uma evolução da capacidade que a gente tem de dialogar e de se entender como uma rede interdependente, assim, né, de pessoas, animais. Essas dimensões todas que você explorou, por exemplo, com a ingestão de substâncias que ativam, que alteram a consciência, essas outras dimensões estão sempre conosco. E é muito interessante, eu sempre procuro pensar a interconexão possível, o diálogo possível entre experiências, por exemplo, da mediunidade, da possessão e do transe, em várias tradições religiosas diferentes. Todos, o mundo inteiro. Da alteração da consciência por ingestão de substâncias, de vários tipos também. A experiência da literatura e da criação estética e da imaginação. Né? E quando você está mais aberto a contemplar, eu não tenho nenhuma pretensão a explicar coisa nenhuma, não é? Porque acho que o problema, em geral, é esse. Nós ficamos tão angustiados diante do desconhecido, nos sentimos tão pequenos diante da magnitude dos mistérios, dos enigmas todos, que nós sentimos a angústia por controlar, prever o futuro, controlar o desdobramento da vida, exorcizar a nossa finitude, que se expressa na nossa ignorância, e aí explicar. É um afã de explicar, de como criar as doutrinas. Como se a explicação te desse uma segurança. Né? Sim, aí você sabe. Né? E você assim também constitui o sujeito de uma maneira mais sólida, ilusoriamente, né? Porque ancorado nas suas convicções, etc. Mas se você se permite viver sem muita angústia a ignorância, algumas pontes se mostram para você, não no sentido explicativo, mas no sentido mesmo existencial. Né? Ela se coloca como uma experiência e não como uma ideia. Né? Ela se coloca como uma experiência, você vive isso. Tem a ver muito com o taoísmo, né? Que para mim é a filosofia espiritual assim, que realmente mais faz sentido na minha vida, na minha cabeça. Que é de você entender a vida e a natureza como um fluxo. Não como o caos, nem como a ordem, mas como um fluxo. E se você aprende a surfar isso, a aceitar o que está colocado, e não simplesmente se render a isso, não deixar aí ou tentar controlar, você tem uma experiência muito mais interessante, muito mais rica, né? E essas coisas, para mim, assim, são muito importantes. Assim. E na minha área de atuação mais direta, justiça criminal, segurança pública, etc., isso é fundamental. Eu escrevi muito sobre o caráter sintático do cativeiro, da prisão, da privação de liberdade. No seguinte sentido, se você pensa o sujeito desse ponto de vista, como fluxo, como um processo, e esforços de delimitação, de criação de narrativas que deem conta desse processo, na sua singularidade, sempre mutante, sempre dependendo das narrativas que são construídas a respeito do cenário e da dramaturgia ambiente, digamos assim, e de outras descrições e das interações e de seus fluxos, etc., você percebe que a relação entre você no ponto A e você no ponto B, digamos, no desdobramento do processo ou no tempo, essa relação pode ser uma relação mais distante do que aquela entre você e outra pessoa, eventualmente, outro sujeito. Né? Então, você imagina, e eu cheguei a essa conclusão, que me parece hoje óbvia, mas ouvindo 100 histórias de vida de prisioneiros,
que contavam, isso no final dos anos 80, que contavam suas histórias e que chegavam ao ponto culminante da narrativa quando encontravam um episódio que constituía a razão pela qual eles, afinal, estavam presos. E, então, nesse momento, eu via como havia, muitas vezes, uma distância tão grande entre o enunciador da história de vida, aquele que contava a sua biografia, o preso, e o sujeito autor do ato, que era um ato criminoso, ou for assim definido, e que era responsável, afinal de contas, por seu destino subsequente, pela prisão. Essa distância, às vezes, era absurda. Ele não se reconhecia nesse personagem, nos seus valores, né? E, no entanto, ele estava vinculado a esse personagem pela sentença. Até aí você diz, bom, tem uma dimensão de responsabilidade que faz desse jogo, de alguma forma, uma armação necessária. Mas quando isso vira instituição total, toda a estrutura externa que é montada do cenário remete sempre unicamente a esse momento do sujeito, como se o seu ato o definisse. Quer dizer, ele é o criminoso e se esgota aí, e se reduz aí. E aquele ato, que é o ato criminoso, é o que o define como sujeito inexoravelmente. Então, a prisão sintática, ele fica colado a um predicado, a um verbo, a uma ação. Né? E essa definição nós usamos quando definimos os outros como criminosos. Eles não perpetraram atos criminosos, eles são criminosos, imantados por isso. E isso que está presente no sistema de justiça criminal, de uma maneira até paradoxal, porque a gente fala muito em desejar a mudança de outros, mas a gente paralisa qualquer processo de mudança. Absolutamente, E isso está muito presente em outras áreas. É muito interessante você colocar isso, porque acho que no preso isso é uma tradução perfeita e muito exuberante, radical, de um processo que até as pessoas soltas, livres, entre aspas, passam, né? Que é você ser definido por uma escolha que você fez há muito tempo e você ficar refém de uma linguagem, na verdade. Assim, você se definiu como jornalista, como antropólogo, como cientista. E eu vivo isso com uma frequência absurda hoje, que sem planejar, sem tentar, sem querer isso muito, de junho para cá eu acabei me tornando uma figura mais pública. E eu sou o tempo inteiro bombardeado com umas tentativas desse tipo, de rótulo, de me encaixar em alguma posição muito fixa, assim, do que eu faço, de quem eu sou, de qual que é a minha preferência política, de com quem que eu conversei, então me define e tal. E como é que foi esse salto para o mundo público aí? A gente está chegando nada. Está chegando. Ele veio acontecendo devagar, assim, na verdade. Junho, evidente que precipitou tudo, né? Colocou um holofote gigantesco em cima do que a gente veio fazendo. Mas vem de alguns anos para cá, na verdade, deu aquilo que eu te contei um pouco, de chegar uma hora e decidir que eu precisava ir agir no mundo para me sentir um pouco, não só mais participante dele, mas para me engajar numa questão evolucionária, que eu acho que eu precisava fazer isso. Então eu fui um pouco mais para a esfera pública naturalmente, me envolvendo com o ativismo, com as redes, usando as redes para fazer isso. No primeiro momento através do antiproibicionismo, de uma reação política e ativista à repressão à marcha da maconha, que houve em São Paulo muito séria. Depois na construção de um canal de streaming, que foi a Pós-TV, que é a Pós-TV. E depois, a partir das eleições municipais do ano passado, nas ocupações da Praça Roosevelt, na articulação de coletivos, em tentar... Eu acabei me vendo que eu tinha uma facilidade, um pouco pela minha agenda de jornalista e do acesso que eu tive a muitas áreas na sociedade, de conseguir ser um articulador de pessoas muito diferentes e tentar engajar mais outras pessoas. Falar, gente, a gente precisa falar sobre eleição, a gente precisa falar sobre maconha, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa ocupar as praças, precisa resistir ao Celso Russomano. Então, esse papel público começou a vir devagar, porque cada uma dessas iniciativas teve alguma exposição, de alguma forma. E aí, na mídia ninja, tudo foi muito catalisado por conta do... Não havia outro assunto no país que não fosse as manifestações de junho. E a gente acabou sendo o protagonista de uma quebra midiática necessária, que estava
implícita ou muito contida na expectativa pública, né? E como é que foi a criação, como é que se deu a criação do Mídia Ninja como é que Ela também foi gradual, ela veio com articulação com o Fora do Eixo e da Pós-TV e do reconhecimento de que a gente tinha, através dos coletivos culturais e da construção de redes no país, redes culturais, de música, de ativistas, de agentes sociais e tal, havia uma rede construída, muito bem azeitada no país, de coletivos, casas, ONGs e tal. E aí vieram as eleições municipais. A gente fez um esforço muito grande em São Paulo, começou em São Paulo, mas logo se irradiou para o país inteiro, de fazer uma cobertura das eleições diária, descentralizada. Então, assim, desde São Paulo até cidades pequenas do interior, os grupos iam falar sobre as eleições e cada dia ia ter uma pauta específica e iam chamar os atores naquela cidade que tinham a ver com aqueles temas. Chegou no 10º dia, 15º dia, e São Paulo estava um esforço muito grande. Todo dia a gente reunido, ia à noite, madrugada, não tinha tempo para fazer mais nada. E as audiências subindo. Começou aí gente mais interessante, as pessoas entendiam que a Pós-TV existia, mas chegou uma hora que bateu um desespero. Porque a gente falou, o Celso Russomano vai ganhar isso daqui. É possível. Que ele só subia na pesquisa. Aí a gente começou a conversar, teve uma reunião e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa lançar uma campanha. E aí a gente, numa discussão de uma noite, a gente veio com uma ideia que é a partir da percepção de que, sobretudo em São Paulo, mas que eu acho que estava contida no país inteiro, e algo que eu havia percebido no ano anterior, quando eu fui para o Occupy Wall Street. Eu acampei lá, me interessei. Depois eu posso falar um pouco disso, foi bem interessante. Amei a ideia do Occupy. Eu falei, eu preciso estar lá quando isso foi anunciado que ia acontecer. Mas quando eu voltei, eu gostei muito do que eu tinha visto, estava muito animado, mas eu falei, isso daqui não é apenas uma reação política. Isso aqui tem um movimento de geração que tem a ver com uma reação ao cinismo que imperou depois do fim da Guerra Fria, do tal fim da história, essas coisas todas, que era uma carência muito grande. Eram pessoas que estavam felizes de estar juntas, dormir no relento junto, um espírito de solidariedade que estava morto culturalmente e que a política era um reflexo disso. As ideias de socialismo não como doutrina, mas como princípio. Eu falei, isso aqui é um monte de gente carente, gente com vontade de se conhecer, de se abraçar, de ficar perto, de ficar junto, de não pensar em grana e tal. E em São Paulo, eu sentia muito isso, que São Paulo é uma cidade absolutamente carente e com a sua reação contrária natural, que é o isolamento e a agressividade. E eu percebia culturalmente como as músicas e os pichos que mais ecoavam na cabeça das pessoas tinham a ver com palavras de amor. A palavra amor estava colocada muito. E bem nessa época não o sucesso... existe amor em SP. Não existe amor em SP, era a música que estava mais mesmo? aparecendo. E baseada nela, a gente falou assim, se a gente usar a palavra amor, a gente toca num ponto nevrálgico culturalmente em São Paulo e traz ele para a centralidade do debate político também. Porque também veio de uma outra percepção, de que a campanha do Celso Russomano, ninguém acreditava que de tão ruim que ela era, mas eu falava, ela está indo bem porque ele está apelando para a carência. Ele não brigava com ninguém, ele não discutia política, não falava de grana. Ele falava, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família. Você sabe que eu me preocupo com a sua família. Eu falei, esse cara tá ainda nessa verve. Aí a gente fez um movimento chamado Amor Sim, Russomano Não. Coisa mais óbvia possível. E a Praça Roosevelt havia acabado de ser reinaugurada pelo Kassab, discretamente, para ninguém ir lá pichar ele, porque ele estava muito queimado nas eleições. E a Praça Roosevelt
representava muito o pensamento serrista, caçabista em São Paulo. Quer dizer, fizeram uma praça morta, cimentão, assim, não tinha grama para você pisar, não tinha uma árvorezinha para você ficar embaixo na sombra, não tinha nada. A gente falou, vamos reinaugurar essa praça e ocupar ela. E aí deu super certo essa ocupação e não por nossa causa, evidentemente a gente não tem essa ilusão de que a gente causou a queda dele para ele não ir para o segundo turno, mas simbolicamente a gente representou essa queda, porque foi o único movimento civil que falou, esse cara não. E aí no último dia ele não foi o Haddad e o Serra, e a gente fez um outro movimento que aí sim cresceu muito, a praça abarrotou de gente, que era o Existe Amor em SP. E aí o Criolo foi tocar no festival. E aí foi lindo, assim, 30 mil pessoas na praça, todo mundo de rosa choque, que a gente falou para as pessoas irem de rosa e tal. E aí isso fortaleceu muito a gente, nosso espírito, assim, a gente falou, nossa, deu certo, isso daqui rolou. Gerou uma celeuma muito grande no ativismo de São Paulo, porque a esquerda mais arraigada, mais clássica, ficou muito enciumada e desqualificou a gente de toda forma, chamando a gente de classe média alienada, ultracapitalista, não tem projeto, não leu Marx e tal. É tão previsível, quanto o cimento. E aí eles foram com tudo para cima da gente, ao ponto de falar, aqui não é amor, aqui é rancor mesmo. Quer dizer, as pessoas levantando a bandeira do rancor, falando, não é possível. Vocês não intervieram pró-Haddad, vocês não fizeram esse movimento contra o Russomano. A gente contra o Russomano, e no segundo turno houve esse debate muito sério entre os coletivos todos que faziam parte, se agora vai ser amor sim, Serra não, ou agora vai ser algo apartidário e tal. Só faria sentido na minha cabeça que fosse apartidário. Pessoalmente eu fiz campanha pro Haddad, muita gente até hoje nos denuncia como, tipo, era uma campanha disfarçada pro Haddad e tal. Não era. Eu torci muito, fiz campanha pro Haddad e para mim, naturalmente, um movimento como aquele se identificava mais, representava mais uma plataforma que o Haddad oferecia. Mas eu disse isso pro próprio Haddad quando eu tive chance de conversar com ele sobre o movimento. Eu falei assim, olha, eu fiz campanha pro senhor, mas o Existe Amor em SP queria passar um recado que a gente espera que você compreenda e se paute por ele. E eu acho até que o Haddad, ele entendeu isso. Não que tenha virado uma política pública, que isso é muito cedo e muito mais complicado do que simplesmente ouvir o recado, mas eu acho que ele compreendeu pelo menos o que a gente disse. E tanto é que ele falou sobre o Existe Amor em SP no discurso de posse dele. O discurso de posse dele foi pautado nisso. Ele falou, senhor governador, convidados, antes do segundo turno houve uma manifestação na Praça Roosevelt chamada Existe Amor em SP, em que as pessoas disseram que querem uma cidade mais pública e tal. A gente falou, ele entendeu o recado. Que legal. Mas a partir disso, a gente fala, bom, o que a gente faz com isso agora, né? Eu não tinha nenhuma... Muita gente ainda acha que eu tenho pretensões políticas eleitorais, eu nunca tive. E aí a gente falou, o que a gente faz com isso agora? Falou, vamos investir na comunicação, vamos entender o que a gente tem na mão aqui. E a gente falou, bom, a gente já tem Esse agente que... era muito fora do eixo, e alguns atores, alguns outros coletivos e pessoas e ativistas que estavam na gênese desse processo do Existe Amor em SP, na construção. O Capilé, que é do Fora do Eixo, e as pessoas do Fora do Eixo, tinha a Matilha Cultural, a Choque Cultural, muitos coletivos de São Paulo de arte, o Estúdio Lâmina, tem dezenas de pessoas. Tanque Rosa Choque, Bijari, artistas, músicos e tal. Muitas pessoas se envolveram mais, outras menos, outras se afastaram, mas a mídia ninja ficou sendo conspirada por essas pessoas e sobrou mais ou menos o Fora do Eixo, que assumiu mesmo a coisa da construção da mídia ninja. A gente fez um encontro que também pouca gente sabe que esse encontro aconteceu, ninguém lembra, mas a gente foi meio...
foi meio cartomante, assim. A gente fez um encontro no final do ano, pós Existe Amor em SP, chamando as pessoas para fazer... Era uma conferência de rua. Eram debates, convidados e tal. Tinham 2 objetivos. Planejar 2013, do ponto de vista de ativismo de São Paulo, e discutir a mídia ninja. Um grupo de comunicação independente, nacional, que iria, a partir do ativismo, construir redações, espaços e tal para produção de comunicação. Esse encontro chamava Preliminares. 2013 vai ser foda. Que a gente já sabia, a gente sabia que 2013 ia ser foda. A gente não sabia como. A gente sentia que tinha uma eletricidade no ar assim impensável, que a gente falou, alguma coisa séria vai acontecer, a gente vai para cima. A ideia era a gente fazer uma acampada no meio do ano, que a mídia ninja ia acontecer, que a gente ia se conectar com os movimentos internacionais e tal. O plano era esse. Aí, é evidente que ele não é feito de uma hora para outra. Essa conferência foi muito boa, muito bem sucedida, eu acho. Mas muitas pessoas foram para os seus empregos, fazer suas coisas, e a gente ficou ali na questão da mídia ninja. A mídia ninja começou, a gente não veio a público com esse nome, a gente não tinha ainda uma página no Facebook, nada. A primeira vez que a gente aparece, que a gente funda uma página no Facebook, foi na cobertura que eu e o Felipe fizemos do Fórum Social Mundial na Tunísia. A gente fez uma vaquinha, foi para lá. Qual o Felipe? Porque Felipe Attenfelder. O Attenfelder. Ele é ótimo, ele teve conosco na UERJ. Ele é ótimo. Sexta-feira, é muito excelente. Bom. Rapaz, é uma os alunos adoraram. Não, ele é foda, ele é muito bom. E a gente foi para Tunísia. A gente falou, vamos lá chegar como mídia ninja, vamos apresentar aqui, a gente vai fazer mídia ninja e vamos falar com todos os movimentos e tal. E pra gente foi uma revelação, assim, ver o fórum e ver, assim, aquilo que pra gente foi uma referência muito grande há 10 anos atrás e tal, de estar muito desconectado. Infelizmente, eu digo isso, assim, eu falei, ainda está um esvaziamento aqui, está desorganizado, mas não pela desorganização, pela incapacidade de articular algo novo. Eu esperava muito ver o que o Fórum seria pós-Primavera Árabe, Occupy Wall Street, pós-redes sociais, obrigar a esquerda a se repensar e os movimentos sociais a se repensar. Parece o contrário, né, que o Fórum foi refluindo para o anterior à sua origem. E absolutamente refratário a esse espírito que eu chamo de rosa-choque, assim, que a gente usava na praça, mas que não é o vermelho mais, não é o preto mais do anarquismo. É uma cor mais berrante, mais contemporânea e mais emergente, assim. E isso é outra coisa que eu até falo sobre esse conceito de emergência, que a gente tem um plano sobre isso secreto da mídia ninja. Aí a gente voltou do fórum, fez essa cobertura pela página da mídia ninja. E 2 meses depois, pouco antes de junho, em maio, as demissões das redações começaram, muito intensamente em São Paulo. Eu comecei E esse ano já? Esse ano, agora. Sim. E aí o que aconteceu? Eu já tinha acabado de fazer um blog meu que estava falando sobre os assuntos que eu gosto de falar. Eu queria fazer um blog para falar desses assuntos mais psicodélicos, transcendentais, que é o que eu gostaria de fazer no futuro próximo, que é o que eu acho que é o jornalismo sistêmico. Tentar juntar economia com espiritualidade, tentar juntar cérebro com internet e tal. Comecei a fazer umas experiências ali. E aí, essas demissões aconteceram. A Trip mandou um pessoal embora. Eu fui mandado embora nessa leva. Já estava esperando, não foi um susto. Mas eu tive uma experiência no fim de semana que eu encontrei com jornalistas da Folha e da Trip, que tinham sido despedidos, e com jornalistas que não tinham sido despedidos, dos mesmos veículos, na mesma semana. E aí, a percepção foi muito louca, porque eu já tinha visto outros passaralhos, né, o pessoal chama. E era sempre a mesma coisa. Quem era mandado embora ficava muito deprimido, o que eu vou fazer agora, não tem vaga. E quem ficava triste, mas assim, nossa, escapei, assim, meio preocupado e tal. E dessa vez era claro, assim, quem tinha sido demitido estava meio assim, falava, ufa, me obrigaram a repensar minha vida. Agora eu tenho a chance de
viajar, enlouquecer, montar meu café, tentar viver agora de outra forma, vou dar aula, vou bolar um curso e tal. E quem ficou estava assim, por que eu? Meu Deus, vou ter que trabalhar por 3, e preferia pegar meu fundo de garantia, meu Deus, danou-se e tal. E aí eu vi que tinha uma crise mais importante do que a crise financeira, que era a crise existencial do jornalista. E eu já estava muito incomodado com o seguinte fato, assim, de que os jornalistas, sobretudo, estavam confundindo a crise financeira do jornalismo comercial com o jornalismo. Estavam achando que o jornalismo estava ruindo à medida que as redações grandes iam ruindo. E para mim era um paradoxo. Eu falava assim, não, é o contrário. É muito triste ver gente sendo despedida, mas isso é o sinal de que há algo sendo fertilizado agora. O jornalismo precisa florescer numa sociedade hiperconectada, facilmente, com uma tecnologia que facilita muito o trabalho do jornalista e do mídia e do cinegrafista e do fotógrafo, cada vez mais barato, mais fácil, com mais qualidade, e com um mundo muito complexo, precisando ser entendido, e mais do que isso, com uma expectativa pública gigantesca por uma mídia confiável, por uma mídia nova, uma mídia fresca. Eu falei, não é possível que os jornalistas estão deprimidos, a gente devia estar estimuladaço. E aí eu escrevi um texto no dia seguinte que eu cheguei de viagem, depois das demissões da Folha, que eu achei que ia ser um texto do meu blog, não ia dar muita coisa, que era um chamado público para uma reunião da Mídia Ninja, chamado O Ficaralho, que não era o passaralho, era assim, se fode quem fica. Quem ficou se fudeu. E de longe não era uma celebração das demissões, nem uma ofensa a quem ficou. Eu expus esse pensamento e falei, existe uma boa notícia potencial nessas demissões. Tem profissionais incríveis, soltos, sem perspectiva de arrumar uma outra vaga, repensando a sua vida. E tem mais duas coisas que para mim seriam um tripé imbatível, que é a expectativa pública, que eu já comentei aqui, por algo novo, e milhares de jovens que já nasceram na sociedade em rede, que já se sentem comunicadores, que não pensam que são repórteres ou jornalistas, que não se definiram como jornalistas, mas já estão olhando para o mundo com um olhar de jornalista, ou de comunicador, ou de não ficção, quer dizer, de narrar o mundo de acordo com a seu próprio olhar. Se a gente junta essas três coisas, se os jornalistas contaminarem essa molecada contaminar os jornalistas, e a gente oferecer para o público algo novo, vem uma bomba. E aí eu falei, vamos fazer uma reunião dessa coisa chamada Mídia Ninja, narrativas independentes, jornalismo e ação, num lugar no centro de São Paulo, num prédio tal X, dia 13 de junho. E aí, o texto repercutiu muito. Assim, eu nunca fui tão unido na minha vida. Muitos jornalistas, sobretudo os jovens repórteres da Folha, do Estado, das redações e tal, me massacraram, me detestaram, começaram a falar que eu não tinha mãe, que eu era um pelego e tal. Que isso? Eu também me pergunto. Que eu estava cuspindo no prato que eu comi, Bom, que então isso você não, tocou que o alguma que eu tô coisa falando, assim, que o que eu tô falando não é jornalismo e que eu sou, mas assim me avacalharam. E uma outra rapaziada se identificou e falou, vamos aí. Então assim, a maior parte das pessoas se identificaram. Os jornalistas jovens colocados nas redações, eu vi assim a crise existencial que aquele texto tocou, assim, ou seja, você não é mais o dono da verdade narrativa, você não está mais naquela torre, está todo mundo no chão agora. E falando que você não quer, o salário, a gente tinha que montar um sindicato em vez de fazer isso, fazer uma greve e tal. Eu falei, olha, desculpa, mas não é assim que eu penso, eu estou animado, não estou deprimido. E aí a gente chamou a reunião para o dia 13 de junho, tinham 300 pessoas confirmadas na lista, 300. E aí no dia 13 de junho, que foi o dia da grande porradaria em São Paulo, a gente já sentia que essa eletricidade estava no ar e que não ia dar um desfecho bom. Durante a tarde a gente via que a polícia já estava se movimentando, as redes estavam assim, fervendo.
E aí eu, poucas horas antes, cancelei essa reunião, a tia cancelou, falou, não tem mais. Não é hora de conversar, é hora de cobrir. É hora de ir pra rua experimentar esse jornalismo ninja e tal. E aí o resto virou essa loucura toda. Foi assim, Bruno? E aí a página do Facebook, que naquele momento tinham, sei lá, 2.000 pessoas que seguiam, porque a gente já estava fazendo coberturas durante o ano todo. Qual era a página original? Ninja, era o Facebook. O Facebook Ninja. Mídia Ninja, e Mídia Ninja, aliás, o nome Mídia Ninja é engraçado como ele apareceu, porque era só ninja. E a gente sabia que faltava alguma coisa, porque ninja, o que é ninja? Mas tudo bem. Aí quando eu fui fazer a conta no Instagram para cobrir Tunísia, ninja não dava. Não tinha o login ninja. Eu falei, caramba, aí, bom, Mídia Ninja. E aí a galera, ficou bom, por causa do Instagram que chama Mídia Ninja. Aí a gente foi pra rua cobrir. Que é um nome sensacional, né? Pega, né? Nossa, é sensacional pelas alusões todas. Foi uma amiga minha que deu esse nome. Ano passado a nossa ideia, ainda é essa ideia, mas que virou outra coisa, né? A ideia era alugar um cinema no centro de São Paulo, reformar ele, um cinema pornô, reformá-lo e fazer um centro de mídia público, quer dizer, as pessoas podem frequentar e que ele seja um espaço, um cinema de não ficção. Então a gente ia passar documentários, produções independentes de não ficção e que fosse um espaço de programa de auditório, assembleia, palestras, festas e tal. E esse espaço não podia ser após TV, tinha que ser alguma coisa. E aí eu conversei com uma amiga minha, queria que ela fizesse parte, é uma radialista muito boa, Débora Pil. E aí num jantar com ela, eu falei, mas tem que ter algum nome, como é que vai chamar? Ela que falou, tem que ser alguma coisa muito pop e entendida internacionalmente, porque isso vai funcionar lá fora também. Claro. Aí ela falou, tipo ninja. Aí eu fiquei assim, ninja é bom. Aí a gente falava muito sobre narrativa, sobre independência e tudo mais, sobre ativismo. E aí ela falou assim, podia ser núcleo independente de jornalismo e ativismo. Aí a gente conversou mais, virou narrativas independentes, jornalismo e ação. E aí virou essa bola de neve aí que vocês acompanharam. Sensacional, que coisa incrível, essas invenções. Eu comparo essas grandes invenções à questão de uma grande obra, sabe? Escrever o Ulisses, escrever Dom Casmurro. Não, essas invenções, elas são coletivas, elas interagem com o momento, mas são invenções, isso não existia, passa a existir. Porque você pode ter todas as condições de possibilidade, mas não dá o pulo, não dá o salto, não amarra as pontas, não chama pelo nome, entre aspas, certo. Houve uma coisa que eu acho que para mim tem muito a ver com essa questão do fluxo que a gente estava conversando, que eu acho que o lugar certo na hora certa, o que muitas pessoas entendem como sorte, eu acho que tem a ver com essa questão de surfar o fluxo, assim, né? Muita gente acha que a gente foi super marqueteiro, oportunista, mas na verdade é uma conexão com o que a gente percebeu que precisava ser feito. A gente sabe que a nossa geração ela é uma geração criada e formada no universo pop. Se você não conseguir tocar nesses imaginários, nessas coisas memes, coisas que pegam como nome, você não tem muita chance de prosperar, não é vergonha alguma. Outra que a gente provou, a nossa tese, é que há uma expectativa pública por uma quebra narrativa midiática. Né? Lacan falava na atenção flutuante do analista. Atenção flutuante. Que é diferente de você se concentrar, focalizar algo, preparar, planejar, etc. É você se permitir uma abertura e uma disponibilidade. Está aberto mesmo. Né? E, ao mesmo tempo, é uma atenção, quer dizer, você não está apenas ali vagando indiferente, você está ligado para captar a conexão quando ela emerge e surge como possível, né? Então, você está com essa atenção flutuante, significa aberto, disponível, ativamente pensando, se dispondo a abrir-se, a conectar-se, aí emerge essa possibilidade. Tem bem a ver com isso mesmo, né? De a gente... de estar presente, né? De reconhecer o que você está, porque tem
A frase do Cartola, que eu gosto muito, assim, que está no meio daquela música, ele fala: em pouco tempo não serás mais o que és, né? Que é uma coisa que eu aprendi antes, assim, não se defina agora para algo que você só vai conquistar daqui a muito tempo, porque quando você chegar lá, seu desejo pode ser outro. E a realidade também é assim. Não faça planos estratégicos, tudo bem, mas reconheça que ele pode mudar, você tem que trocar tudo a qualquer instante, né? Eu sempre penso pelo avesso, como na morte talvez a gente esteja mais disposto a aceitá-la, porque já houve uma espécie de movimento cúmplice da matéria em todos os níveis, de convergência para a inação, para a entrega, isso que se chama o esgotamento, a exaustão, que é um pouco o contrário. Não serás mais o que és. Hoje nós vemos a morte assim como o oposto dessa nossa energia, do nosso desejo, da nossa vontade. Mas não necessariamente nós estaremos assim nesse momento. Tomara que não. Pois é. Pelo menos a morte natural, aquela que se chama... A morte ideal, né? Assim, encerrar a sua vida de fato. Do encerramento em que o desejo também se desliga, né? O ocaso da pessoa, da pessoa, né? O Occupy Wall Street, você teve lá. Então... Bom, isso foi assim, 2011, né? Foi um ano muito importante, assim, acho que as pessoas não entendem como 2011, eu acho, se conecta com junho de 2013, pelo menos em São Paulo. Foi quando as primeiras marchas chamadas pela internet exclusivamente, com movimentos mais espontâneos, emergentes, com uma outra estética, apareceram. E maio daquele ano foi o mês das marchas em São Paulo. Teve o churrascão de gente diferenciada, que foi muito divertido, muito importante. Churrascão de gente diferenciada. Você se lembra disso? Não me lembro, não. Acho que o Rio o pessoal não percebeu muito bem. Mas para mim ele ainda é mal compreendido. Ele foi um fenômeno que merecia ter umas reportagens sobre ele. Foi assim, saiu no UOL, acho que na quinta-feira, uma matéria sobre a possível construção do metrô em Higienópolis, o bairro mais nobre de São Paulo e tal, mais quatrocentão de São Paulo, assim. E aí tinha uma declaração lá de uma senhora de Higienópolis bem rica, assim, falando que ela era contra o metrô em Higienópolis, porque viria uma gente muito diferenciada no bairro. E esse termo, além de ser muito preconceituoso, ele virou um meme muito rápido, virou piada na internet, aquela coisa de internet. Né? Isso eu me lembro dessa história. Gente diferenciada. E aí, um cara que trabalhava na Folha, pouco depois a gente veio saber que ele trabalhava na Folha, fez um evento no Facebook, no fim da tarde daquela quinta-feira, chamado Churrascão de Gente Diferenciada em Higienópolis, na frente do shopping, como um happening, uma brincadeira, podia não dar em nada, na verdade. Sem brincadeira, em 1 hora, tinha uns 50 mil confirmados. Rapaz! Gênio, vamos lá, quem vai levar o quê? E aí no evento começou, eu vou levar uma piscina inflável, começou uma brincadeira da classe média mesmo, falando assim, vamos fazer uma farofa lá em Higienópolis, vamos fazer o churrascão de gente diferenciada. A imprensa começou a dar, ativista convoca churrascão para frente do sei o quê, e virou um rebu. Até que a polícia manda um e-mail pro cara, falando assim, olha, precisamos conversar sobre o seu evento, ele não está autorizado. E aí o cara dá uma apavorada, fala assim, gente, desculpa, mas está cancelado o churrascão de gente diferenciada. Aí a rede inteira fala, cancelado o quê? Você não é, não é seu, disso, meu amigo, isso aqui é... E aí o cara, não, então tá, vamos levar 1 quilo de alimento não perecível, não sei o que, a pessoa esquece. Todo mundo, muita gente foi, não todo mundo foi, muita gente foi, milhares de pessoas foram. O MPL foi, queimou uma catraca na frente do shopping, fizeram essa coisa toda. E a gente seguiu marchando pela Angélica. E foi a primeira vez que eu vi em São Paulo, não só um movimento espontâneo muito rápido de rede, mas absolutamente livre, bem-humorado, engraçado e sem liderança. Os cartazes eram muito divertidos e tal, ao ponto de que a gente parou lá na frente do Pão de Açúcar, na Avenida Angélica, parou a avenida inteira, a polícia não sabia o que fazer, porque em Higienópolis você não pode sair tacando bomba e mandando bala, né? Jogando gás lacrimogêneo na Alagoas, não dá. E aí, os policiais, eu lembro disso, de 2
policiais vindo até mim, assim, tipo, vem cá, vocês são os líderes aqui? Não, quem é o líder? Eu falei, não tem líder. Não, tem que ter, porque tem que ir embora, já deu, ó, combinou às 8. Eu falei, mas combinou com quem? Ele falou, não tô achando. Eu falei, pois é. E penduraram um varal, e eu saí assim, feliz da vida, foi muito legal. No sábado seguinte, teve a Marcha da Maconha fatídica. Foi todo mundo super animado, não sei o que, eu fui lá. Foi a primeira vez que a Marcha da Maconha foi para a Paulista, em versão completa. A marcha saiu e a polícia veio pelas costas, mandando bala, bomba, prendendo gente, batendo. Foi uma brutalidade. Mas as pessoas resistiram muito, foram até o fim, prenderam a gente, foram para a delegacia soltar. E aí chamaram uma outra massa para os sábados seguintes. Pela liberdade, né? Que eu me envolvi muito na organização Eu divulguei disso. muito aqui. Eu acompanhei também por transmissão direta. Eu que fiz. Foi você que fez? Foi meu primeiro streaming. Eu fiz um manifesto da Marcha da Liberdade, porque o que aconteceu? Naquela época eu era diretor de redação da revista Trip. E chegou, eu voltei para casa, tinha respirado gás lacrimogêneo, estava revoltado, você sabe como irrita a violência policial. Voltei para casa e falei, eu vou escrever alguma coisa. E aí eu escrevi um textão grande e postei num blog que eu nem tinha. Eu fiz um blog, postei esse texto, botei no meu Facebook de madrugada e fui para a cama. Quando eu acordo, já tinha sido lido por 25 mil pessoas, até o fim daquele dia 60 mil. O texto assim viralizou. Mas e aí o Occupy que a gente... Então, aí isso foi o ano do Occupy Wall Street, só que ainda não havia chamado o Occupy. E aí eu estava muito de olho na Primavera Árabe, estava acontecendo já. A fala inicial da Marcha da Liberdade foi do Pedro, do Coletivo Dar, que foi o jornalista preso em São Paulo, que apanhou da polícia e foi preso no dia 13, acho, um pouco antes até, antes. Ele fez a fala de abertura e tal, e ele falou... Tunísia, estamos juntos e tal. E aí, lá pelas tantas, eu sempre tive isso na minha cabeça, porque eu sou muito ligado em política americana. Me interessa muito, assim, eu sempre li muito sobre isso e acompanho o noticiário americano. Eu estava absolutamente revoltado que os Estados Unidos não se levantavam, que a geração era absolutamente cínico em relação ao que estava acontecendo com Wall Street, com essa coisa toda. E aí, eu sempre fui leitor da revista canadense Edbusters, que lançou essa campanha. Eles fizeram uma página falando assim, Occupy Wall Street, dia tal de setembro, em Nova York. Traga uma barraca. Era só isso que eles colocaram, uma revista do Canadá. Eu falei, nossa, incrível, tomara que isso dê certo. Comecei a falar disso nos meus streamings, avisar as pessoas que ia acontecer, ninguém estava percebendo que ia ter. E eu me planejei para ir para lá. Eu não consegui. Quando? Que mês era esse? Começou em setembro de 2011 e eu não consegui em setembro porque eu era diretor de redação, né? Tinha que fechar na revista Trip, eu não consegui me liberar. Mas eu fui o primeiro jornalista que fez um streaming ao vivo do Occupy. Eu me conectei com uma brasileira que estava lá e no segundo dia, terceiro dia, quando ninguém sabia o que estava acontecendo, a Pós TV fazia transmissões do Occupy. Eu conversava com ela mostrava a praça, aí eu consegui me planejar e fui para lá dia 15 de outubro, que foi quando chamaram acampamentos no mundo todo, que era o World Revolution que eles chamaram e tal. E foi o dia que Nova York parou mesmo. Foi quando a cidade inteira foi chamada para Times Square e tal. E eu cheguei nesse dia. E tinha muita gente mesmo? Muita gente. Parou Nova York. É mesmo? Foi lindo. Lindo, assim. Eu falei, nossa, isso aqui, o Império tá... Poxa, não é possível. Criando né? um sistema imunológico, assim. Eu falei, que maravilha. E foi muito inspirador, assim, ficar na praça, porque a energia das pessoas era muito boa, todo mundo era muito gentil, muito simpático. Eu sentia que havia ainda um pouco desse discurso anacrônico, um pouco sectário de esquerda, mas muito mais tolerante e aberto. Eu acho que aconteceu uma coisa que o Zizek alertou eles. A frase mais importante que o Zizek falou lá no Occupy Wall Street não foi nem a teoria e tal. Ele falou, cuidado, não se apaixonem por vocês mesmos. Não acreditem nesse heroísmo todo. Tem um trabalho duro aqui.
isso aqui não basta de longe, isso daqui não é muito emocionante, mas calma, construam alguma coisa, escrevam, vão para cima, candidatem-se, não sei o que ele quis dizer com isso, mas assim, não se apaixonem por si mesmos. Acho que aconteceu isso lá. Acho que eles se deslumbraram um pouco, um ímpeto revolucionário e tal. E de alguma forma também tem esse dilema do mundo todo, né? Como é que os movimentos emergentes conseguem de alguma maneira achar fissuras institucionais para provocar uma transformação que signifique de fato uma mudança econômica, política e tal. A gente ainda está um pouco aquém disso, né? E nos Estados Unidos não tinha um espaço revolucionário e nem intenção, como foi na Primavera Árabe. Não havia um ditador para derrubar. Havia Wall Street. O símbolo, o que era? Era a privatização do poder, o capital como o verdadeiro presidente americano, né? E isso daí você não acaba com o acampamento. Não, imagina. E são duas coisas para mim agora muito angustiantes, porque de fato difíceis, né? Uma é a presença da violência nas ruas, nas manifestações, etc. Os black blocs e a forma pela qual eles estão agindo. E eu faço sempre um esforço muito grande de evitar o discurso simplista, né, de culpabilização unilateral, porque eles gritam em nome de uma dor que estava calada, né? Claro. Nós normatizamos, naturalizamos o genocídio nas favelas, as iniquidades todas e a aflição que eles teatralizam, que eles dramatizam, que eles performaticamente trazem, a aflição, a angústia, o grito, a dor, essa ferida, tem absoluta legitimidade do ponto de vista da sua genealogia. Claro. Por outro lado, eles têm sido muito resistentes essa generalização é complicada porque é uma heterogeneidade muito grande, mas ao diálogo e à reflexão sobre alternativas que são muito mais efetivas e muito mais, inclusive, consoantes com a alegria da cidade. Claro. E a nova estética da qual você falava. E essa nova cultura emergente, a palavra cultura nem é exatamente adequada, né? Isso, Talvez esse espírito. Seja, né? Talvez seja, mas eu acho que é mais do que isso. Esse espírito do tempo que começa a pulsar, essa vibração e alegria associada ao participar de um enredo não conhecido, participar desescrevendo os scripts, as tramas do passado, dos discursos e das tipologias prontas, reinventando as relações interpessoais, o sentido do público. Então, deixando de lado, de fato, partidos, né, e perspectivas tradicionais, sem saber o que está chegando, mas fazendo chegar a esse momento como um conjunto de possibilidades disruptivas, mas no sentido até amoroso, etc. Isso aí está, em certo sentido, em segundo plano, diante das incursões reiteradas que estão se convertendo mais numa tática, o que é muito ruim, porque quando a manifestação incorpora uma explosão de ódio, parece que isso tudo sistemicamente se articula e tem sentido. Quando isso se converte num hábito, numa prática, numa rotina, isso se desgarra, se autonomiza e se mostra na sua pobreza, né? Eu concordo. Eu falaria que é praticamente impossível você sofisticar o pensamento dentro de um ambiente violento. Assim, são coisas incompatíveis, a reflexão e a porrada, né? Apesar do Black Bloc ter nascido com nos movimentos anti-globalização, com uma teoria por trás, anarquista, questionável ou não, mas havia uma sofisticação de pensamento, quando ele se manifesta de fato e se torna recorrente, se torna uma coisa única, é o que você colocou muito bem, eu não saberia repetir, ou nem muito além do que você disse, que é você se descola de um tipo de sentimento, um tipo de possibilidade, um tipo de propósito, que me parece muito mais interessante, muito mais adequado ao tipo de tempo e demanda que a gente tem hoje em dia. Quando eu falava lá atrás, né, que a carência, esse desejo do companheirismo, do amor e tudo mais,
se perde mesmo dentro de uma situação de conflito. E ele é ele é autofágico, porque quando você começa a criar um inimigo na rua. E o espírito de fraternidade acaba cedendo ao espírito de combate, né? De confronto. Evidente que tem um companheirismo na guerra, né? Mas é diferente. É diferente. Esse ódio é o ódio comum, que acaba unindo os policiais que estão na ponta ali da tropa de choque e aqueles que se devotam à prática violenta já de modo reiterado, quase como uma tática, o black bloc ou não black bloc, etc. Porque é um ódio comum referido, entretanto, a fontes que não estão presentes e que, de certo sentido, até se beneficiam dessa guerra fratricida, porque essa guerra, não as máscaras, mas essa guerra mascara a fonte do atrito original, que é a base da genealogia até da legitimidade desse ódio, etc. Então, policiais e black blocs tinham que sentar com suas idiosincrasias, as suas biografias, eles são egressos das mesmas origens sociais, das mesmas áreas. E conversar, mais do que conversar, né? Se olhar nesse espelho, né? Quebrar um pouco a vidraça entre eles, assim, né? Não precisa nem conversar ou ficar amigo, mas tentar compreender um pouco mais e tentar... mas isso é triste, mas ao mesmo tempo um pouco previsível, um pouco natural diante de um ambiente muito complexo que emergiu depois de junho, né? Quando a Dilma fez o pronunciamento dela sobre reforma política e plebiscito, a bucha, o horizonte se abriu, mas caiu uma bucha no colo de todo mundo. E agora? Quem é a favor? Vamos lá? Então vamos lá. E aí? E aí achou melhor não, vamos de novo ver quem é o inimigo mais imediato para se combater. E é isso, quando você tem violência e tudo mais, a pessoa agora é isso, o Black Bloc se sente legítimo e, de certa maneira, tem uma legitimidade porque ele está sendo criminalizado de uma maneira extrema. E a polícia também se sente no direito de se defender violentamente, de ir para cima dos caras, porque eles se colocam como inimigos de fato da polícia. É uma situação sem saída, né? Igual ela se... E um governador como o Sérgio Cabral que... Puxa, aí é a hora do chamado estadista, né? Que é aquela pessoa acima do seu próprio interesse, que é capaz de pensar o comum, o público, baixando a bola. De se colocar como verdadeiro, como o papel do político, que é ser um representante, né? Ser um líder, é o que o livro do taoísmo também fala, né? O verdadeiro líder segue, né? Então, assim, ele precisa ouvir, sentar e responder a isso, fazer comentários mais interessantes e sofisticados, ou sai da cadeira logo de uma vez, ou a faz participação, alguma coisa. Eu sinto que é meio adolescente, sabe? Até escrevi numa entrevista para o Valor. Parece adolescente. Eu ganhei, dei um golpe, eles caíram, eles morderam a isca no Leblon. E eu vou te falar, para mim o Black Bloc, a polícia e o Cabral são representações físicas, analógicas de um processo que está acontecendo digitalmente na sociedade, né? Que é o fim do debate em nome do bate-boca. A sua opinião como a sua bandeira, não como algo flexível, algo que tem que entrar desarmado para o debate. As opiniões entram armadas, as pessoas entram para brigar, né? Um pouco por isso que essa é a minha maior decepção com o pós-junho. Talvez ingenuamente, muita gente fala, mas Bruno, você realmente acreditava? Eu acreditava que haveria uma politização muito saudável na rede. O Facebook, o Twitter ia virar um território assim de evolução de ideias muito maior do que realmente virou. Não que não tenha produzido muita evolução, e produziu. Mas eu acho que as pessoas não estão percebendo o quanto elas preferiram entrar num ambiente de guerra do que num ambiente de debate. Mas, Bruno, olha, um remédio veneno contra o ceticismo ou contra o desalento, um remédio otimista em relação a junho. Isso é verdade, mas, como você próprio disse, é verdade também tudo o que você observou nos movimentos
que não começaram agora, mas que alcançaram agora outra qualidade. Se a gente olhar com a perspectiva tradicional, a gente pensa um movimento associado a outros que se desdobram em algumas consequências e efeitos, cujos resultados acabam impactando determinadas estruturas globais da sociedade e, se tudo correr bem, transformando inclusive a sociedade, o que nós somos, podemos ser, etc. É uma forma de pensar que faz todo sentido, não é para aposentá-la e eu nem teria para um modelo alternativo, né? Mas é um modo de pensar e de construir. E não necessariamente a vida é assim e a vida social funciona exclusivamente a partir dessa perspectiva. Há um outro modo de ver, que é não pensar do ponto de vista ou utilitário ou funcional ou teleologicamente orientado, quer dizer, orientado para finalidades. Claro. Valorizar aqueles momentos. Os momentos que nós vivemos, muitas vezes, não têm nenhuma consequência, mas eles mudam radicalmente a nossa vida. Com certeza. Veja, por exemplo, dois aspectos para os quais eu tenho procurado chamar a atenção e que eu acho que são interessantes. Um é que, de fato, o grande evento foi sequestrado, expropriado, apropriado pela população, né, pela sociedade, deslocado para a praça, para o centro das ruas, e alterando inteiramente a agenda, a previsão, os planos oficiais. Porque qual era o grande evento de 2013? Era outro, né? Era bem outro. Mas qual é o grande evento agora, você olhando retrospectivamente, o que vai ficar na história? Não é a Copa das Confederações, a vitória contra a Espanha. O grande evento é outro e, portanto, houve uma reinvenção, né, e uma definição de um novo protagonismo sem que tivesse sido necessário quebrar estádio nenhum. Você trouxe o jogo para o meio da praça e o jogo virou outro jogo, com outras regras e tal. Segundo, o Brasil me dava uma sensação de asfixia, claustrofobia, porque o Lula havia celebrado, abençoado a reeleição de Dilma em janeiro, se não me engano, na festa de aniversário do PT, se não estou enganado, lançando-a novamente para a presidência. E todos os analistas, com raríssimas exceções, tinham a convicção de que ela está certa. Inclusive as oposições se moviam já com essa suposição, era praticamente inviável imaginar qualquer alternativa. Então, independentemente do que se pense sobre Dilma, etc., não importa, o jogo estava jogado e não havia futuro, não havia incerteza, mas era uma segurança claustrofóbica. Sim. De repente, tudo se torna possível, o campo da incerteza se amplia, da indeterminação, da imprevisibilidade, e o seu contraponto, que é a liberdade, se afirma. Então, o protagonismo dos agentes humanos e a possibilidade de reinventar a história, a liberdade para agir, para produzir futuro, corresponde à incerteza e indeterminação. Mas é a história que, então, arrebenta a bolha. É a válvula da panela, né? Sai e você passa a respirar de novo e a imaginar alternativas, seja no campo do campo formal, institucional, seja no campo societário, né? Isso é muito estimulante também para a imaginação sociológica, para a imaginação de todos nós como agentes também individuais. Eu sinto muito isso na cabeça das pessoas, é isso que eu falo, talvez na política institucional você não consiga ver um reflexo muito rápido, mas isso você nunca vai ver mesmo, esse jogo é muito demorado. Mas o tanto de gente, de organização, de empresa, de veículos de comunicação que estão assim, o que eu faço agora? É meio, sabe, é o que você colocou, assim, a possibilidade de reinvenção, de algo novo ser feito e tal. Ou você chancela a neurose ou abre um espaço terapêutico, uma janela, não é? E muita gente se repensando mesmo, assim, o que eu vejo, assim, de junho para cá, de gente que realmente um efeito parecido, assim, com o que, sei lá, comigo aconteceu com 11 de setembro, que chegou e falou assim, eu não vou voltar para o normal, eu não admito, não vou mais procurar um emprego agora, eu vou tentar inventar algum jeito de viver, eu vou arriscar alguma coisa. Eu sinto que isso está acontecendo. Tem uma implicação cultural muito mais importante, talvez mais importante do que a política institucional a curto prazo. Sim. A única coisa que me preocupa, não me preocupa, está colocado, é a realidade. É que talvez essa agitação toda tenha acontecido, infelizmente, perto demais do limite para filiação partidária, porque eu não vi emergir pessoas, lideranças que amadureceram o processo o suficiente para ter uma consequência nas candidaturas novas ano que vem. Eu espero que a gente consiga contaminar candidatos que já estão colocados
para eles atenderem certos que é o tipos que é possível, que é o que é possível fazer. E uma última pergunta, Bruno, o que a gente pode fazer hoje, nesse momento, se a gente, e eu digo a gente, nós dois e muita gente que pode estar assistindo a conversa, o que a gente sente que precisa mudar, precisa ser destravado para que esse processo se fluidifique, no caso particularmente daqueles que estão achando que o caminho é a violência, etc. Será que o Mídia Ninja e outras entidades da sociedade civil não podemos intervir de alguma maneira, já que a política não está fazendo o seu papel? É uma pergunta muito importante, dá para responder de muitas formas, eu acho. Difícil de responder objetivamente. Como eu te disse no começo, né, a minha formação assim, como política mesmo, veio muito do questionamento interno, consciência e tal, e eu acredito muito nisso. Eu acredito de fato que não há transformação externa sem transformação interna. Eu não acho que a melhor coisa que eu poderia dizer para os manifestantes ou para quem está disposto de fato a lutar por um país diferente e se colocar em risco, que entenda que esse jogo de violência, esse jogo maniqueísta, esse jogo não necessariamente de violência, mas de extrema polarização, de choque frontal, ele é o mundo antigo. Ele é exatamente isso que tem que ser transformado para a gente descobrir qual é esse mundo novo que a gente parece que está grávido ainda hoje. Que o Eduardo Galeano fala disso, né? Naquelas acampadas espanholas. Ele fala: o mundo está grávido de outro, a gente não sabe que mundo é esse, a gente sabe que ele vai nascer. E eu só eu só quero fazer parte de uma revolução que significa uma revolução de mentalidade, de compartilhamento, de pessoas que têm um prazer de descobrir que elas estavam erradas, que têm prazer em mudar de opinião, mudar de tática, mudar de estratégia. Isso no nível existencial, né, do indivíduo e depois dos grupos, depois da ação que isso vira na rua. Eu concordo inteiramente, até porque a gente já viu o que acontece com o outro método e a outra perspectiva. A gente já viu muitas vezes na história. Não é novidade. E a transformação pessoal mesmo é muito importante. Isso não tem receita, né? Cada um sabe por onde seguir. Eu acho que tem um caminho sim coletivo, tem algo conspiratório a ser feito pela sociedade toda. E eu tenho conversado muito sobre isso com algumas pessoas. Uma é a gente tentar, eu insisto, voltar para esses princípios do amor e da comunidade e da interdependência da sociedade, das pessoas, umas das outras. Como isso vai se tornar uma campanha, alguma coisa, eu não sei. Eu estou pensando, estou com essa ideia na cabeça de conversar com candidatos, com políticos, com organizações, com pensadores e tal, para no ano que vem a gente fazer um movimento pré-eleitoral da criação de uma bancada humanista, com esse nome. Que a gente tem a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do petróleo e tal, e a gente não tem um nome, não tem uma imagem, não tem uma bandeira que as pessoas se identifiquem transpartidária, que defenda valores que eu acredito que são majoritários no país, mas não tem uma representação linguística, simbólica muito clara. E de novo, eu acredito muito na comunicação e na mídia livre, porque é incrível uma conversa como essa, assim, a gente poder... Eu já tive muitas conversas como essa, mas sempre num espaço assim, e vamos para casa e acabou. Né? E é muito legal poder compartilhar isso. Eu estava lendo esses dias o John Stuart Mill, né? Que é super liberal, teórico, de direita para muita gente. De direita não. Não, porque me acusaram disso no outro dia. Deus do céu. Porque tem muito direitista que ama ele, porque ele é super liberal e tudo. Mas assim, para mim a essência do argumento dele é tipo perfeita para os dias de hoje.
sobre liberdade, né? Sobre a liberdade, que é a questão da opinião, que eu acho que para mim é muito séria, que a rede social está meio contaminada por conta disso. A liberdade, acho que a expressão máxima dela, assim como o direito universal, é a de expressão mesmo, né? O mais importante, o maior valor dela, não é você dizer o que você pensa, é você poder ser impactado pelo que os outros dizem. Esse é o verdadeiro valor dela. Mudar de opinião é muito mais importante do que emitir uma. E a importância do erro. Do erro, a importância das minorias, da divergência. Democracia não é o que muita gente entende, né? Essa questão do que a maioria quer. Democracia é o que todos têm igualdade de direito. Não interessa o que a maioria pensa. E o respeito pela minoria. Não interessa o que a maioria pensa. Claro. Todos somos iguais. Eu tenho dito que nós temos direito a errar erros novos. Né? Eu vou errar, mas pelo menos que sejam erros novos. Os outros eu já conheço, né? E como as pessoas são implacáveis com o erro hoje em dia, né? Se escorrega assim, pra cima de você. E tem uma coisa que você falou, não quero me estender muito, mas eu acho que é um ponto importante. Você disse, eu acho que até esses são os valores predominantes ou majoritários na sociedade brasileira. Valores que apostam na solidariedade, na cooperação, no entendimento, no amor, enfim, todas as versões desse ímpeto. E eu acho, isso claro, depende muito de perspectivas e até de pesquisa, mas eu acho que pode ser que você tenha razão, desde que a gente compreenda que valores contraditórios convivem nas nossas vidas espirituais ou subjetivas, claro. De modo que você simultaneamente disponha de, digamos, conjuntos, constelações valorativas que são às vezes antagônicas e são mobilizadas por circunstâncias diferentes, podem ser estimuladas ou canceladas, inibidas. Claro. E esse receituário, esse repertório vasto e contraditório enfrenta, são instrumentos pelos quais ou através dos quais você se relaciona com os desafios que você enfrenta. Por isso eu não confio em pesquisas de opinião, a não ser para resultados imediatos, né? Porque as pessoas são transformáveis, as suas crenças e convicções não são sólidas. É um sistema orgânico de transformação. Fluente ali, né? e com brechas de todos os tipos e com adaptabilidade flexível, às vezes, muito pronunciada. Por exemplo, você pode ser insensível à morte de milhares de pessoas, como no Rio de Janeiro acontece, com o genocídio, como eu digo, lá nas favelas, né, a brutalidade policial letal, são milhares de mortes, etc. Nós aprendemos a conviver com isso como se fosse natural, como se fosse parte da paisagem no Rio de Janeiro. Exatamente. Alguém morre com nome, endereço, biografia, rosto, família, Amarildo. Se nós damos nome... O Amarildo ele é um nome, é isso que eu sempre falo, ele é um nome, ele é uma pessoa. Uma pessoa. Isso proporciona uma empatia, um reconhecimento, um tipo de relação que provoca, mesmo nas pessoas mais indiferentes e insensíveis, a emergência de outras possibilidades interpretativas e outros valores que estão lá na relação com a família, com a religião, mas não se expandiam para o mundo público por conta de uma série de travos, etc., e de outros sistemas de valores. De repente inunda o mundo público e apresenta outra possibilidade. Né? Então, esse é um mundo muito mais plástico, sensível à interlocução, e até a rigidez que você observa, a rigidez agonística, a disposição de combate sem abertura dialógica, no fundo, me parece um grande temor defensivo de quem vive uma grande insegurança diante desse mundo que interroga você, que interpela você na sua multiplicidade. Isso é muito assustador para quem precisa sempre do apaziguamento das suas convicções, né, mais dogmáticas, rigorosas. Então, essa disposição intolerante é muito sintoma da insegurança, não é? Absolutamente. E acho que a gente conseguiu essa quebra mesmo, assim, né? E ainda há muito a fazer, porque agora também a gente está num momento muito... Não pode se apaixonar por si mesmo. Opa, não pode mesmo. E de longe, assim, eu até posso estar fazendo isso sem perceber, mas eu sou consciente disso, eu tento não ser muito atento e crítico ao que a gente está fazendo. E acho que a gente está num momento delicado agora da mídia ninja, porque a gente
E, de novo, eu não estou reclamando, eu acho que o processo é esse, é o fluxo mesmo, natural, mas tem que ser lúcido em relação ao que está passando hoje, que é de cresceu muito, cresceu demais. E mais do que um veículo, a Mídia Ninja acabou virando uma estética de jornalismo e uma modalidade de jornalismo. Um pouco como o Black Bloc. Você não precisa pedir autorização para ser um Black Bloc, você não precisa aparecer lá na reunião, se filiar ao Black Bloc e galgar passos para se tornar pode tacar o coquetel Molotov. A Mídia Ninja, assim, eu ouso dizer que a maioria das pessoas que começaram a transmitir como Mídia Ninja depois do primeiro grupo foram pessoas que não pediram autorização. Ninja RJ2, Black Ninja, Peixe Ninja, Ninja BH. Tem várias páginas do Facebook de grupos de Mídia Ninja com o nosso logotipo, Baixada Fluminense, Berlim, fazendo transmissões, falando em primeira pessoa. E a gente não e às vezes as pessoas aderem ao grupo que está se articulando localmente da Mídia Ninja, mais através do Fora do Eixo mesmo, e começam a entrar nos grupos de celular. Mas não dá para mandar ninguém embora ou conter alguém e falar, hoje você não transmite, tá? Porque você está muito mal. Você falou besteira, você agrediu uma pessoa, você não sei. Então, fica aquela coisa. Claro. O momento delicado que eu falo a gente chegou num teto agora de percepção, imaginário, transmissão. Do jeito que a Mídia Ninja está organizada hoje, ou seja, muito esse livre, de um jeito exagerado, não há financiamento possível. Não há como entrar dinheiro na Mídia Ninja hoje. A gente tinha que fazer um crowdfunding, a gente perdeu uma chance lá atrás, e agora, se a gente fizer acho que vai dar muita grana. E como é que a gente vai redistribuir ela? Sim, porque você não tem uma estrutura propriamente, né, organizada. Tem algumas. Sim, mas tem algumas, mas elas assim, não esgotam. Começa todas as a gerar uma série de injustiças. Então, assim, aí, sei lá, eu vou precisar receber algum dinheiro, senão eu vou ter que arrumar um outro trabalho da minha vida, porque eu estou devendo dinheiro, então o caos. Quem começou vai ganhar, quem trabalha tantas horas ganha, quem não trabalha não ganha, e o menino de Tocantins vai ganhar menos porque tem menos audiência. Como é que faz isso? Então não dá. Agora o que a gente está repensando será que a Mídia Ninja não tem que se tornar uma rede de grupos mais organizados e menores, em vez de ser um veículo, ela ser essa estética, essa lógica mesmo, mas que São Paulo pode ter 3, 4 grupos mais identificados, mais amigos, que preferem um tipo de jornalismo, um tipo de coisa. Porque aquele plano original do chamamento lá que eu fiz no dia 13, ele ainda não foi executado. Os jornalistas ainda não apareceram para trabalhar junto. A gente não consegue fazer, a gente está começando a tentar fazer investigação, produzir material editado, a gente gostaria de fazer um livro. E essas coisas agora, como é que a gente combina isso com centenas, talvez milhares de pessoas que já falam em primeira pessoa em nome da Mídia Ninja? E aí eu vou ser o quê? Eu vou ser o cooptador desse imaginário todo para eu lançar alguma coisa, ganhar grana? Como é que isso vai se dar? Então a gente está nesse momento hoje, e é uma reflexão muito legal. Assim. Legal e difícil, mas um bom problema, né? O é um bom problema. Obrigado, Bruno. A gente não para mais, né? Não para mais. Bom, não pode parar, mas pelo menos aqui... Não, o papo está ótimo, incrível. Então, isso aqui é o que eu falei um outro dia isso e também vieram para cima de mim, dizendo que eu era o darwinista social e tal. Eu falei, a gente fala muito em revolução e pouco em evolução. E acho que o século XXI deveria ser o século das grandes evoluções e não das grandes revoluções. E você tem a evolução e o evolucionário, que envolve não linearidade, contradições, refluxos, retrações, regressões também podem fazer parte desse processo. E uma palavra que uma amiga minha, que eu não vou mencionar o nome, só quando acabar para você, uma amiga minha fala muito das mutações, né, que fazem parte desse processo de uma maneira muito criativa. É o único motor da evolução é a mutação. Exatamente. Obrigado, Bruno. Valeu. Legal.